nesse vídeo eu quero estar falando com vocês sobre o tamanho das embarcações, tá? Aqui, para a capitania, para a marinha, nos documentos que a gente vai estar, vocês têm da embarcação de vocês, ela não é considerada as medições das embarcações em pés, como é costume a gente falar, né? Pô, uma lancha de 32 pés, uma lancha de 16 pés, 19 pés, 22, não, é tudo em metro, pessoal. Para a marinha é tudo em metro. E a divisão ela é feita com as embarcações miúdas, as embarcações de médio porte e as embarcações de grande porte, tá? Então vai ser nesse formato que a gente vai estar conversando com vocês. As mais populares são as menores, a gente vai chamar de embarcações miúdas. Então fica a regra aqui para vocês, pessoal. Embarcação miúda é toda embarcação até 6 metros. Ficou fácil para a gente gravar. Então toda embarcação até 6 metros são as embarcações miúdas. Essas embarcações miúdas são as embarcações que não precisam estar adotando vários equipamentos. Se a gente visualizar ou mentalizar uma moto aquática, a gente sabe que numa moto aquática não é obrigatório a gente ter uma boia circular como segurança, não é obrigatório a gente ter um extintor, não é obrigatório a gente ter um rádio de sinalização, não é obrigatório a gente ter sinalizador, tá? Nem a âncora é obrigatório numa moto aquática. Então, nas embarcações miúdas, a gente já vai entender que são vários equipamentos que a gente não é obrigatório ter, tá? Passando das embarcações miúdas, vamos para as embarcações de grande porte, que são as embarcações até 24 metros. Então, miúdas são as menores, até 6 metros. E acima de 24 metros são as embarcações de grande porte. E quem ficar nesse meio, vão ser as embarcações de médio porte, tá? Então, elas vão de 6 metros até 23,99. São as embarcações de médio porte, beleza? Dando continuidade no vídeo número 3, vamos falar com vocês agora sobre pressão atmosférica. Recentemente caiu 3 questões aí falando sobre o tempo, falando sobre esse assunto, e a gente vai estar compartilhando com vocês essa informação. Então, a primeira questão era perguntando quem é o grande influenciador na situação meteorológica, e o grande influenciador é o Sol, tá? Podemos lembrar disso aí, a gente mata essa questão. Outra questão que vinha perguntando era perguntando por que algumas regiões do planeta é mais quente que outras, tá? Então, por exemplo, por que os polos são mais frios que a região central do planeta? E a resposta é devido ao ângulo do Sol, tá? O ângulo do Sol bate diferente em posição entre a região central, que é a linha do Equador, diferente dos polos. Então essa foi mais uma questão que caiu para vocês. E a outra questão é falando sobre pressão atmosférica, para a gente estar diferenciando tempo bom de tempo ruim. E a questão é a seguinte: a gente tem que entender, quando a pressão atmosférica está alta, a gente vai considerar tempo bom, o tempo azul, o tempo mais aberto, o tempo bom para navegar, o tempo mais quente. Quando a pressão atmosférica estiver baixa, a gente vai entender que o tempo está mais para chuva, o tempo está mais nublado, o tempo pode ficar um pouquinho mais frio, então a gente consegue ter essa diferença. Pressão atmosférica alta, tempo bom. Pressão atmosférica baixa, tempo ruim, tempo para chuva, tá? Dando continuidade, a gente vai falar sobre barlavento e sotavento. Então, vamos fazer o desenho da nossa embarcação. Então, a gente vai entender que o barlavento é por onde entra o vento na nossa embarcação. E o sotavento é por onde sai o vento na nossa embarcação. Se a gente lembrar disso, a gente vai estar podendo responder essa questão. O que pode estar falando nesse assunto de barlavento e sotavento? Por exemplo, caso eu tenha que abandonar uma embarcação numa situação de emergência, eu sempre vou abandonar a barlavento. Por quê, pessoal? Vamos lá. Essa embarcação teve alguma situação de sinistro, pegou fogo, qualquer situação que eu preciso abandonar essa embarcação. Se eu abandonar a sotavento, tende da embarcação continuar indo para trás e me pegar. Então eu abandono sempre a barlavento, que é por onde está entrando o vento. Então eu abandono a barlavento, o vento vai ter o poder de empurrar essa embarcação e de ficar distante de mim. Então essa é a situação. Então caso eu tenha que abandonar, eu abandono a barlavento. Outra situação que a gente pode falar sobre barlavento é quando eu vou combater a chama numa embarcação. Então essa embarcação ela pegou fogo,
nessa região da proa, e eu estou a barlavento, então tende da chama e a fumaça correr para trás, correr para o sotavento, né? Então, caso eu tenha que combater, eu vou estar combatendo do barlavento, para não vir a fumaça e a chama na minha direção, tá? Então, isso aí a gente consegue estar tendo entendimento de barlavento e sotavento, beleza? Cuidado com o combustível, pessoal. Então, a gente tem que ter alguns cuidados quando a gente for abastecer a nossa embarcação, quando a gente ficar com a nossa embarcação muito tempo parada. Todo tanque de combustível, ele possui um suspiro. Esse suspiro, ele serve para estar, quando o combustível evapora, ele acaba concentrando os gases de combustível na nossa embarcação. Então a gente tem que ter o cuidado de fazer a ventilação, para não aqueles gases que estão concentrados ali não ter alguma situação de explosão quando a gente vir dar uma partida da nossa embarcação através de uma faísca, de uma bateria, do motor de arranque. Isso pode ocasionar. Tem vários vídeos na internet aí, se vocês botarem jet ski, moto aquática explodindo por causa dessa situação. Então, quando a embarcação é guardada em casa, praticamente a gente tem que ter esse cuidado. As marinas, elas acabam cuidando isso pra gente, né? Geralmente nas motos aquáticas eles sempre deixam com o banco aberto, sem o banco, para sempre evaporando e ter esses gases, tá? A gente fala em 4 minutos, tá, pessoal? Vou ter cuidado, vou deixar o meu tanque, depois que eu abastecer, dar essa ventilada, eu posso estar falando em 4 minutos, beleza? E mais uma situação do combustível é a gente saber dividir o nosso tanque de combustível. Então eu tenho que dividir o nosso tanque em 3 partes. A gente fala que... Fala, galera, mais uma vez aí começando o vídeo número 4 com vocês. Espero que estejam gostando do nosso material. E bora para frente aí para a gente se preparar para a prova. Quero falar com vocês agora a respeito sobre a nossa habilitação, tá? Uma das questões que pode cair para vocês é o prazo, qual é a validade que tem a habilitação de vocês. Hoje essa habilitação ela possui uma validade de 10 anos, tá, pessoal? Então você veio, tirou, fez o curso, fez a prova, recebeu sua carteira, hoje sua carteira tem a validade de 10 anos. Hoje essa carteira ela é digital, então a gente tem aqui alguns modelinhos de carteiras anteriores, tá? Já teve esse modelo, aí depois tinha esse modelo sem foto, depois partiu para esse modelo com a foto e agora a gente está com o nosso modelinho digital. Essa aqui minha, no caso, eu peguei, fiz um recorte dela, né? Ela vem na cor verde e ela tem o QR Code. Isso é muito importante para a capitania, numa hora de abordagem, pessoal, tá fazendo a conferência da carteira de vocês, tá? Não basta simplesmente você apresentar um documento nesse formato e sem o QR Code. É muito importante o QR Code estar junto. Vocês podem estar recortando, fazendo nesse formato, como eu fiz essa minha, ou pode estar deixando no celular também, só cuidar para não perder a bateria e vocês não conseguirem apresentar o documento de vocês na hora da abordagem. A capitania, o pessoal que está fazendo essa abordagem, ela não vai fazer a consulta, ela simplesmente vai perguntar se tu tem a carteira em mãos ou tu tem um aplicativo ali para estar mostrando a carteira. Hoje a carteira é digital, igualmente é um documento de embarcação, também é digital, então a gente tem que ter esse certo cuidado. As pessoas que vão fazer a carteira e tiverem acima de 65 anos, essa validade ela vai cair para 5 anos, tá? Mas, no geral, para a questão de prova, geralmente quando eles perguntam, então a gente vai falar sobre a validade de 10 anos. Toda embarcação que tiver propulsão mecânica, então com o motor, ela obrigatoriamente tem que ter a carteira e essa embarcação também tem que ter o documento, tá? A gente tem que ter o cuidado, porque tem algumas questões que pode falar sobre embarcação sem propulsão mecânica, por exemplo, um veleiro. Existem veleiros ali que o pessoal sai para navegar e realmente eles não têm propulsão mecânica. Então uma criança de 8 anos, ele já pode estar pilotando, fazendo o curso de veleiro, pilotando essa embarcação, sendo que essa embarcação ela não pode possuir motor. Mesmo que não esteja utilizando no momento, ela é considerada com motor caso ela esteja acoplada à embarcação. Beleza? Falando sobre o documento da embarcação, então vamos lá. O documento também é digital, então ele vai estar lá no seu golf.br, juntamente com a sua carteira, tá? Então a gente pode estar imprimindo e andando junto com a embarcação, ou a gente pode estar simplesmente apresentando o nosso documento no celular com a nossa carteira, que vai estar lá no golf.br, tá? A validade de um documento, de um título de embarcação, a gente chama de TIE, né? Título de embarcação. A validade desse documento aqui ele tem 5 anos.
Então a cada 5 anos a gente também tem que fazer uma renovação, beleza? Para nossa carteira, só para relembrar, para poder tirar essa carteira tem que ser acima de 18 anos, tá galera? Então vocês que estão abaixo de 18 aí, por mais que tenham algumas informações na internet aí falando que com 16 anos já pode tirar essa carteira, isso não é verdade, tá? Para poder tirar uma habilitação, não precisa ter a CNH, que é a habilitação de trânsito, né? Não precisa. Basta tu ter acima de 18 anos, tu já pode vir fazer o curso numa escola credenciada, como a Alto Mar, ou em outra escola da sua região, e fazer a prova na capitania sem problema nenhum, mas tem que ter acima de 18 anos, beleza? Quais são os documentos obrigatórios que a gente tem que apresentar hoje, na hora de uma abordagem da capitania? Vai ser a nossa carteira, vai ser o documento da embarcação e vai ser o seguro DEPEN. Esse é o seguro obrigatório que voltou aí agora em julho, né? Então a galera, muitos nos procuram ainda para estar fazendo o DEPEN. Então, pessoal, cuidem com isso, porque na hora da abordagem a gente é obrigatório estar apresentando o seguro pago, tá? É um seguro que ele é anual, então a gente tem que ter esse cuidado aí de estar com o seguro obrigatório em dia, beleza? Então esses são os documentos. Vamos falar sobre alguns prazos que a gente tem que cumprir na capitania, algumas datas, tá? Que pode estar aparecendo para vocês na prova. O primeiro prazo é o prazo para a gente estar fazendo o nosso documento. A gente está fazendo uma transferência, ou a gente comprou um equipamento novo, né? Uma lancha nova, uma nota fiscal, uma moto aquática. Esse prazo é o prazo para a gente fazer a nossa inscrição ou a transferência. Ele é de 60 dias. Então, se a gente lembrar que um carro e uma moto a gente tem 30 dias para fazer, na água, lancha ou jet ski ou a moto aquática, a gente lembra que vamos dobrar. É um prazo de 60 dias, beleza? Outra data para a gente gravar, notificação. Eu tenho direito de fazer uma defesa. Então, se caso vocês forem abordados em alguma situação e tiverem essa notificação, vocês têm o direito de se deslocar até a capitania ou a delegacia da região e fazer uma defesa de próprio punho, falando o que aconteceu e tal. Isso vai ajudar, pode amenizar os valores da multa lá. Eu não fiz essa defesa de 8 dias, caso caia, defesa de notificação 8 dias, caso eu não faça e venha essa multa, eu tenho 15 dias para fazer a defesa da multa. Então vamos lá, 60 dias para fazer o documento, 8 dias para a gente fazer a defesa da notificação e 15 dias para a gente fazer a defesa da multa. Não fiz a defesa da multa, posso recorrer, tá? Ainda tenho mais 5 dias para recorrer. E o último prazo que eu gosto de comentar com os alunos é um prazo de 90 dias, que é a regulamentação. O que é essa regulamentação? A nossa embarcação ela foi apreendida por alguma situação, a Marinha levou a nossa embarcação ou apreendeu dentro da Marina, né, na região onde a gente estava navegando, e a gente não compareceu na capitania, não deu entrada nos trâmites legais ali para estar regulamentando, que é o prazo de 90 dias. Se caso cair essa questão e a gente não entrar em contato, não comparecer em 90 dias, a nossa embarcação ela pode ir para uso da União ou para leilão, tá? Então esses são os prazos aí que a gente tem para cumprir dentro da capitania.